Olá pessoal, tudo bem com vocês? É, Saudade de todo mundo e a gente espera que essa situação se resolva o mais depressa possível e que possamos nos encontrar aí na faculdade em breve. Bom, eu tinha falado que eu voltaria com os meus vídeos assim que os equipamentos voltassem. Alguns equipamentos já chegaram, agora o grande desafio é saber mexer com eles. Então, vai me perdoando aí se ainda está com falhas no vídeo ou falhas no áudio, mas a gente está tentando aprimorar para tentar entregar aí para vocês a melhor qualidade de vídeo e áudio também, tá bom? Bom, então vamos falar sobre a nossa aula de hoje, que vai falar sobre as representações gráficas da, de modelos de programação linear quando nós temos duas desigualdades em um sistema de inequações. Bom, então, antes de começar aqui a nossa videoaula, dá um like aí no vídeo, dá uma força aí, porque olha, é um desafio muito grande aprender a mexer com tudo isso aqui, não está sendo fácil, então dá uma moralzinha pra gente, dá um like aí, se inscreva no nosso canal, beleza? Então vamos lá. Vou fazer aqui uma primeira parte, uma parte introdutória, aqui só para a gente entender um pouquinho mais. Deixa eu descer eu aqui e vou diminuir um pouquinho mais aqui a minha imagem. Pronto. Como que nós vamos resolver essas questões? Nós vamos procurar resolvê-las através de alguns modelos matemáticos frente a alguma situação. Então a gente precisa entender um contexto, entender uma situação e tentar elaborar um modelo matemático para conseguir elaborar uma proposta de solução para um problema, tá? Então nós vamos ver agora como que funciona essa modelagem matemática para a gente conseguir solucionar um problema proposto, tudo bem? Então, vamos aqui ao que interessa. Utilizando o modelo cartesiano, representaremos o conjunto das possíveis soluções do problema através dos pontos x e y, que obedecem ao grupo de restrições impostas. O desempenho do modelo é avaliado através da representação gráfica da função objetivo. No eixo das abscissas, horizontal, que é o eixo x, representaremos os valores da variável x, e no eixo das ordenadas vertical, representaremos os valores da variável y. Como em programação linear sempre existe a restrição de não negatividade, sempre utilizaremos o primeiro quadrante para representar o modelo em estudo. Então, o que significa isso? Nós precisamos verificar se o modelo ele permite posições negativas ou não. No nosso caso aqui nesse momento, nós não vamos trabalhar com representações negativas. Nós vamos trabalhar com representações positivas. Então nós vamos trabalhar somente com um quadrante do gráfico, que é o primeiro quadrante. É aquele quadrante onde a gente pode encontrar os valores positivos para x e os valores positivos para y e verificar como que é o comportamento das variáveis dentro desse plano cartesiano, tá bom? Bom, então, voltando aqui, vamos passar aqui para o próximo slide. Como que a gente vai resolver essas situações? Bom, o conjunto de gráficos é uma representação geométrica que a gente pode representar os resultados de uma sentença. Vamos para um primeiro exemplo para a gente ver como que funciona a resolução algébrica e a resolução gráfica. Vamos ver como vai ficar. A representação gráfica de uma equação linear com duas variáveis é sempre uma reta. Já a representação gráfica de uma equação linear com duas variáveis é um dos semiplanos, uma área definida pela reta correspondente. Então, aqui a gente verifica que nós vamos fazer a solução desse problema através de uma representação em um semiplano, ou seja, precisamos verificar qual que é uma região, qual é a área que nós vamos utilizar, qual é o espaço que nós vamos utilizar para representar todo um resultado que satisfaça um tipo de
de situação aí que nós precisamos resolver. Na aula anterior, nós resolvemos problemas parecidos com esse, só que com inequações simples. Agora, nessa situação, nós vamos resolver com um sistema de inequações, ou seja, trabalhando com duas inequações ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos continuar aqui no nosso exemplo. Exemplo 1. Representar graficamente a inequação x mais 2y maior ou igual a 10. Bom, como que a gente vai fazer isso e representá-la graficamente? Transformar a inequação em uma reta correspondente, x mais 2y igual a 10, ou seja, a gente vai tirar o maior ou igual e colocar o igual somente para fazer a montagem da tabela, para fazer a representação da reta. Bom? Para se transformar uma reta em um gráfico, é preciso de 2 pontos. Sempre assim. Quando a gente precisa fazer a construção de uma reta, nós precisamos de 2 pontos no mínimo para construir essa reta. Tá, mas como que nós vamos construir essa reta? Nós atribuímos valores para as variáveis. Nesse caso, eu gosto de atribuir valor 0. Então, a gente pode atribuir o 0 para x e verificar qual que é o seu y correspondente. Ao mesmo tempo, a gente atribui valor 0 para y e verifica qual que é o valor x correspondente. Bom, então, bora lá para a gente fazer essa reta. Fazendo x igual a 0, teremos 2y igual a 10. Aí o 2 passa dividindo, então y é igual a 5. Fazendo y igual a 0, temos x igual a 10. Tá, professor, de onde está saindo esses valores? Está saindo da equação que foi dada, da equação que está aqui, que é x mais 2y igual a 10. É de lá que está saindo esses valores. Aqui, tá? Deixa eu ver se vai sair aqui. Não, não saiu. Tentei iluminar aqui, mas não saiu. Mas enfim, vamos continuar aqui. Bom, de posse dessas informações, nós já conseguimos montar o gráfico. Deixa eu só tirar aqui minha imagem, colocar um pouquinho aqui. Bom, tomando um ponto qualquer, como x igual a 10 e y igual a 10. Substituindo na equação 10 mais 2 vezes 5 maior ou igual a 10, 10 mais 10 maior ou igual a 10, 20 maior ou igual a 10. Essa sentença é uma sentença verdadeira. Nós estamos fazendo um teste aqui. Poderia ser um outro valor de x e um outro valor de y? Sim, poderia ser. Mas nós pegamos esses dois números, 10 e 5, e verificar se esse ponto, de fato, ele é verdadeiro. Então, o que acontece? No slide anterior, deixa eu voltar aqui o slide anterior, nós pegamos esses valores aqui para montar a reta. x0, y5, y0, x10. Então, onde que aparece essa reta lá no gráfico? Aparece aqui, ó. Nós colocamos um pontinho aqui embaixo, no x0, e um outro pontinho lá em cima, que é o y5. Fizemos essa reta. A parte de cima que está amarela é a região das soluções. Por que é a região das soluções? Porque quando a gente pegou x10 e y5, a gente conseguiu alcançar esse ponto lá em cima. E esse ponto que está lá em cima está dentro da região amarela. E essa região amarela é a região que representa a situação. Porque quando a gente substituiu o x10 e o y5, a gente conseguiu uma sentença verdadeira como resultado 20 maior ou igual a 10. Bom, vamos continuando aqui no próximo slide. Então, nós temos aqui
Nós temos aqui um outro exemplo, o exemplo 2. Deixa eu tirar meu rosto daqui. Pronto. Exemplo 2. Representar graficamente a solução do sistema. Então nós temos um sistema colocado aqui. X mais 3y menor ou igual a 12, essa é a primeira equação. Segunda equação, 2x mais y maior ou igual a 16. Essa é a segunda equação. E nós temos aqui as condições. Nós temos que x tem que ser maior ou igual a zero e o y tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, nós não teremos representações negativas dentro desse exemplo. Tá? Então, a primeira coisa é identificar quais são as duas inequações dentro desse sistema e aí, a partir delas, é que nós vamos montar o gráfico. Primeiro monta uma tabela, depois monta o gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Resolvendo. Achando os pontos de cada reta. Então, fazendo x0, como eu falei anteriormente, eu sempre gosto de atribuir 0 para x. Nós teremos y, 3y, que é igual a 12. Bom, se o 3 passar dividindo, o y vai ficar igual a 4. Então, o primeiro ponto vai ser 0 e 4, ou seja, 0 para x e 4 para y. Agora, fazendo y0, ou seja, onde tem y, coloca 0. Na primeira inequação, que é a inequação que está na parte de cima do sistema. Então, nós teremos x igual a 12. Então, o segundo ponto vai ser 12 para x e 0 para y. Então, nós vamos fazer aqui a representação gráfica. Então, aqui nessa reta de baixo está a primeira e, ou seja, a primeira equação. E aqui na reta de cima está a segunda e, ou seja, a segunda equação. Nós resolvemos a primeira equação, tá? Mas como o gráfico já está pronto, já coloquei as duas retas aqui para vocês observarem. E aí essas retas, elas são construídas a partir da definição dos pontos. Vamos ver no próximo slide como que está a construção dos pontos da segunda equação. Na segunda equação, deixa eu só vir para cá um pouquinho. Bom, na segunda equação, a segunda equação é 2x mais y igual a 16. Então, como eu falei anteriormente, vamos usar 0 para o valor de x. Então, fazendo x igual a 0, nós temos y igual a 16. Então, o primeiro ponto vai ser 0 e 16, ou seja, 0 para x e y para 16. Agora, fazendo y igual a 0, teremos 2x igual a 16, passa dividindo, então vai ficar x igual a 8. O segundo ponto vai ser 8 e 0. Então, lá no gráfico, na reta onde está escrito segunda equação, segundo e, segunda equação, nós temos lá os pontos 0 e 8 e 0 e 16. Tá, agora eu vou pedir para vocês olharem essa parte em amarelo aqui. Essa parte em amarelo é a solução dessa equação. Por quê? Qualquer valor que estiver fora dessa região em amarelo, ela não será verdadeira, não vai contemplar a veracidade das duas inequações. Nós precisamos observar isso, observar e verificar se um ponto ele é verdadeiro para as duas inequações dentro de um sistema. De repente ele pode ser verdadeiro para uma inequação, mas falso para outra. Mas isso não pode acontecer. Tá? Ela tem que ser verdadeira para as duas inequações, tá bom? Então, vamos fazer aqui um teste. Depois de traçado o gráfico, tomaremos 2 pontos arbitrários. Tá? A gente escolhe pontos quaisquer para verificar se são verdadeiros ou não. E analisaremos como possíveis soluções do sistema. Então, primeiro ponto, 8 de x e 8 de 16. É um ponto aleatório. Tá? Eu coloquei 8 e 16 aqui, um ponto aleatório. Se o x é 8 e o x 16, olha aqui esse ponto em azul no gráfico, 8 e 16, ele está lá em cima, fora dessa região amarela que eu coloquei aqui para vocês. O segundo ponto que eu escolhi foi 9 e 1, ou seja, 9 para x, 1 para y, um valor também
super arbitrário, tá? Bem aleatório mesmo. Esse ponto, ele já está aqui, ó, dentro da região amarela. Agora, por que que um está dentro da região amarela e outro está fora da região amarela? Vamos observar. Testando os pontos arbitrários. O primeiro ponto que nós falamos, né, o 8 de x e 16 para y, então lá nas inequações, a primeira que é x mais 3y menor ou igual a 12, onde tem x coloca 8 e onde tem y coloca 16 e vamos ver o que acontece. Quando a gente faz esse cálculo, a gente verifica que 56 é menor ou igual a 12. Isso é falso. Se é falso para a primeira equação, então significa que a área, a região acima da linha da segunda equação, ela não é verdadeira. Por isso que ela não está pintada de amarelo. Agora o segundo ponto, que é... Desculpa, o mesmo ponto, 8,16, só que atribuído na segunda equação, que é 2x mais y maior ou igual a 16. Então, tirando x, colocando 8, tirando y, colocando 16, nós temos um resultado 32 maior ou igual a 16. Isso é verdadeiro. Por isso que lá no gráfico, aquele ponto que está em vermelho lá no gráfico, ele pertence à região amarela, porque ele é verdadeiro aqui nessa substituição na segunda equação. Na primeira não, mas na segunda ele é verdadeiro. Então, esse ponto não é solução do sistema, ou seja, que ponto que é esse? O ponto 8 para x e 16 para y. Ele não atende a equação porque ele só atende a segunda equação, quando deveria atender todas as inequações, ou seja, as duas inequações. Agora, o segundo ponto que está aí é o ponto 9 e 1. Vamos verificar se ele é verdadeiro. Vou até colocar aqui para cima um pouquinho a imagem. Bom, 9 para x, 9 para y. Onde tem x, eu coloco 9. Onde tem y, eu coloco 1 na primeira equação. A primeira equação, então, é x mais 3y menor ou igual a 12. Quando a gente faz as contas, nós temos como resultado 12 menor ou igual a 12. É uma sentença verdadeira. Agora, pega o 9 e 1 e substitui lá na segunda equação. Vai ficar 19 maior ou igual a 16 como resultado. Isso também é verdadeiro. Se é verdadeiro para as duas equações, então o ponto 9 e 1 ele é o resultado dessa equação. E pode perceber que ele está em vermelho lá no gráfico, na região amarela. Ali é a região que se encontra as soluções dessa equação. Bom, vamos fazer agora um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona essa solução através de um modelo matemático, tá bom? Vamos fazer aqui a leitura. Considere que uma empresa vende o produto A por R$ 750 e o produto B por R$ 450. Semanalmente, essa organização pretende obter uma receita maior que R$ 9.000 com a venda desses dois produtos. No entanto, para fabricar o produto A, o custo total é R$ 400 e o custo total de produção do produto B é R$ 150. Considerando que o custo total com a produção dos dois produtos tem que ser menor que R$ 6.000, com essas informações, determine o sistema de equações que representa o enunciado. Bom, já tem aqui a solução. 750A mais 450B maior que 9.000. O que significa esse maior que 9.000? 9.000 é a receita. E como que a gente consegue a receita? É pelas vendas, ou seja, a gente multiplica a quantidade vendida pelo preço do produto. Então, como aqui fala que tem que ser a receita pela venda dos dois produtos, por isso que a gente faz essa soma. 750A mais 450B maior que 9.000. Só que a outra sentença diz sobre os valores do custo. Para fazer o produto A, o custo é de R$ 400.
E para fazer o custo B, o produto B, o custo é de R$ 150. Só que dos dois produtos, o produto A e o produto B, o custo tem que ser menor do que 6.000. Por isso que nós colocamos a sentença dessa forma, a inequação já está montada. Agora, vamos partir para a solução, uma solução gráfica desse problema. Bom, como eu havia falado antes, para a gente resolver através da construção de um gráfico, resolver uma equação através de um gráfico, a gente precisa fazer as retas. E para fazer as retas, precisa atribuir valores para x e para y. Sempre, eu prefiro fazer assim. Considera x0 e verifica qual que é o valor do y. Depois, considera y0 e verifica qual que é o valor correspondente a x. Então, vamos ver como que vai funcionar esse exemplo aqui para a gente entender melhor. Bom, agora construa um gráfico que represente a situação do problema anterior e deixe colorido a região que satisfaz o problema. Na primeira equação, nós temos 750A mais 450B maior que 9.000. Então, como que a gente faz para resolver esse problema? A gente considera que se o A for 0, aí nós temos B maior que 20. Por isso que tem um pontinho no 20 aqui. Agora, se o B for 0, então o A vai ser 12. Por isso que tem um 12 lá embaixo, aqui no primeiro gráfico. Estou falando da primeira equação. Estou falando do gráfico que está em azul. E aí a gente verifica qual que é a região que satisfaz essa equação. A gente verifica que os pontos têm que estar sempre nessa região em azul para fazer valer a receita maior que 9.000. Se a região estiver na linha de baixo, ou seja, do lado de baixo da reta, não vai satisfazer a inequação. Agora, na segunda inequação, que é o gráfico que está em amarelo, deixa eu só tirar eu daqui, colocar aqui. Nós temos aqui as inequações do custo, ou seja, aqui nós temos 400A mais 150B maior que 6.000. Desculpa, aqui está errado, tá, gente? Aqui deveria ser menor que 6.000. Eu já vou arrumar isso aqui agora. Aqui é menor que 6.000. Já vai me perdoando aqui, hein? Aqui nós estamos ao vivo. Ainda bem que dá para resolver e corrigir aqui os erros na hora. Bom, já corrigi aqui os problemas de digitação. Bom, então na segunda equação nós temos o custo, que é 400A mais 150B menor que 6.000. Essa é a equação sobre o custo. Bom, se a gente considerar A igual a 0, nós teremos B menor que 40. Então, nós colocamos o valor lá em cima, 40, aqui no gráfico amarelo. Agora, se o B vale 0, então o A vai ser 15. Então, nós temos o 15 lá embaixo, aqui no gráfico A. E aí, traçamos a reta de 40 até o 12, e a região que vai satisfazer esse custo vai ser a linha... vai ser a região abaixo dessa linha. Porque se eu colocar valores, aqui, se eu pintasse o amarelo na parte de cima, os valores não iriam ficar menor que 6.000. Então, os valores que estão na linha de baixo, ou seja, toda essa região que está em amarelo, qualquer ponto que satisfaça essa região em amarelo vai ser menor do que 6.000. Agora, vamos terminar esse problema. Qual que é a região que, de fato, resolve essa situação, que ela representa toda a inequação desse problema? É quando eu faço a sobreposição do gráfico que está em azul no gráfico que está em amarelo, e o que sobra é esse terceiro gráfico que está aqui, que está em verde, ou seja, eu pego tudo que está abaixo da linha aqui da primeira equação e o que está acima da segunda equação, e nós temos aqui a região que representa os valores válidos
dessa situação, tanto para ter a receita e quanto do custo dos produtos A e produto B. Bom, gente, então terminamos aqui esse vídeo. Eu vou postar já na sequência exercícios aí no e-mail da turma para vocês resolverem. Depois nós teremos um outro vídeo para resolver os exercícios que eu vou postar para vocês, tá bom? Então vai me desculpando aí as falhas, eu ainda estou aprendendo, né? Um equipamento novo aqui que eu nem sabia que existia, acabei comprando e estou aprendendo a mexer ainda, mas tudo isso é para tentar oferecer para vocês uma melhor qualidade aí de vídeo e uma melhor qualidade de áudio. Então, muito obrigado aí pela atenção, bons estudos, não deixa de dar um like aí no vídeo e se inscreva no canal, tudo bem? Grande abraço, beijo, até mais, tchau, fique com Deus, até mais, tchau.